Atos 8, a partir do 26. Atos 8, nós vamos ler do 26 ao 40. Atos 8, do 26 ao 40. O tema que escolhi para a nossa reflexão dessa manhã é um encontro promovido pelo Senhor. Um encontro promovido pelo Senhor. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. Um eunuco, etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. A passagem das Escrituras que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando? Isso, de si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe o evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: aqui há água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: é permitido, se crês de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu e, alegre, seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto e, viajando, evangelizava todas as cidades até que chegou a Cesareia. Mantenha sua Bíblia aberta, mas vamos orar novamente. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra. Agora que lemos, pedimos orientação, iluminação do Teu Santo Espírito para a compreensão da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender os tesouros contidos nessa palavra e permita, Senhor, que o nosso coração esteja aberto a ouvir a Tua voz. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu confesso que hoje é um desafio para mim, pela manhã, porque eu passei a semana debruçada nesse texto e eu achei tanta coisa legal, tanta coisa que eu tive muita dificuldade para preparar esse sermão, para ser bem sincero com vocês. Porque há muitos detalhes nessa passagem. Ela pode parecer que, no primeiro momento, um encontro simples, mas há muitos detalhes nesse encontro que o tornam muito especial, muito especial. Eu vou tentar compartilhar alguns. O tempo não vai permitir que a gente compartilhe todos, mas eu vou tentar correr para a gente aproveitar o máximo possível do tempo. A primeira coisa importante para a gente pensar é que após a morte de Estevão, e se você puder, volta aí na sua Bíblia, no capítulo 8, o início do capítulo, Estevão morre e, como diz o verso 3, começa-se uma grande perseguição em toda Jerusalém. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. E aí diz o verso 4, um detalhe que é muito importante para a gente entender essa passagem de hoje. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra.
E descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Então, logo que houve a morte de Estevão, iniciou-se em Jerusalém essa grande perseguição, os discípulos foram dispersos por várias regiões, e, no entanto, aquele ataque contra a igreja, para perseguir a igreja, não fez com que a igreja diminuísse, não fez com que a igreja acabasse. Pelo contrário, aquela perseguição acabou promovendo o reino de Deus, porque fez com que os discípulos fossem por várias regiões. Então, o que aparentemente, fosse um mal vindo sobre a igreja, na verdade só serviu para que o sal fosse retirado do saleiro, isso é, os discípulos de Jesus saíssem de Jerusalém, daquela zona de conforto, e fossem então temperar todo o caminho. Então o sal foi retirado do saleiro e foi lançado para temperar todo o caminho. No verso 4 do capítulo 8, isso fica muito claro, dizendo assim: os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Anunciando a palavra. Já no verso 5, o autor começa a falar para nós sobre Filipe. E descendo a cidade de Samaria, ele resgata então esse personagem que ele já tinha apresentado para nós no capítulo 6, que é Filipe. Os irmãos vão lembrar que no capítulo 6 acontece um problema na igreja, uma divisão na igreja, e então os apóstolos têm a ideia de escolher 7 homens cheios do Espírito Santo, que tivessem um bom testemunho da igreja e fossem cheios também de sabedoria, para que esses homens pudessem ajudar no serviço da igreja, no cuidado com a igreja. Um desses homens é Filipe. No capítulo 6 e 7, ele falou de outro desses homens, que foi Estevão. Agora ele resgata novamente um desses homens, nesse caso ele resgata Filipe. E então ele vai começar a falar de Filipe agora. Por que falar de Estevão e de Filipe é importante? Não é que esses homens fossem mais importantes do que os outros diáconos, não é isso. Mas é porque esses homens ele vai contar a história deles, porque passa-se 2 acontecimentos que são muito importantes, muito significativos para a compreensão de todo o livro. É por isso que ele vai falar desses homens. Então, primeiro ele vai falar de Estevão, porque os irmãos vão lembrar, a gente até falou disso aqui, a panela de pressão que era Jerusalém estava esquentando e dando sinais de pressão já desde o capítulo 3 do livro de Atos. Quando chega no capítulo 6 e vem a morte de Estevão no 7, e final do capítulo 7, então, essa panela de pressão, ela estoura. E no que ela estoura, a igreja começa a ser perseguida de maneira muito contundente. O próximo personagem, então, que ele vai falar é Filipe, porque os irmãos vão lembrar que Atos 1:8 vai dizer o quê? E vocês serão minhas testemunhas, disse Jesus para os discípulos, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. O raciocínio apresentado no verso 8 é o mesmo raciocínio que vai guiar todo o livro, toda a narrativa do livro de Atos. Então, o verso 8 do capítulo 1, Jesus disse: vocês vão ser minhas testemunhas. E esse é o ponto central do livro de Atos. A igreja testemunha Cristo no poder do Espírito Santo. Essa seria a grande ideia do livro de Atos. E como essa história vai ser contada? Em partes, em 3 grandes partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1, verso 9, até o capítulo 8, verso 3, por isso que eu estou falando disso aqui, eu estou resgatando algo que eu já falei aqui, ele vai falar sobre o testemunho dos discípulos em Jerusalém. Primeira etapa do versículo, certo? Como é que continua o verso 8? Judéia e Samaria. E ele vai começar a narrar como isso acontece, essa segunda etapa da grande comissão, do capítulo 8, verso 4, até o capítulo 12, verso 25. Então, por isso que contar essa história de Filipe é tão importante para o narrador. Porque o narrador ele está passando por um segundo estágio
na grande comissão. Ele está avançando um pouco mais. Ele vai chegar até o final do livro, do 13:1 até o 28:31, contando como a igreja vai até os confins da terra, que é o final do versículo lá, não é isso? Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Por que o livro de Atos, então, não tem final? Só você pensar aí. Alguém já falou isso. Porque a gente está vivendo. Exato. Porque ainda está acontecendo. Então, começa com as viagens missionárias de Paulo, mas ela ainda está acontecendo. Certo? A igreja ainda está testemunhando o evangelho de Jesus no poder do Espírito Santo. Certo? Esse acontecimento vai narrar em Samaria essa segunda etapa nesse processo. O que chama a atenção é como Filipe, então, deixa Samaria, aonde a cidade, diz o verso 6, está unânime, ouvindo atentamente o que Filipe dizia, e vai se encontrar. Na verdade, ele não sabe com o que ele vai encontrar, né? Ele vai para o caminho na obediência, mas ele não sabe o que vai achar lá. Mas a gente, porque leu a história, sabe que ele vai encontrar um homem, um eunuco. E lá ele vai, então, apresentar o evangelho para esse homem. Esse homem vai se converter a Cristo, vai abrir o coração para a mensagem do evangelho e vai ser batizado por Filipe. Então, Filipe sai de Samaria, encontra com esse homem se converte, se batiza e depois Filipe é arrebatado. O que essa história está tentando ensinar para a gente? Tem muita coisa. Vamos lá, vou tentar correr. Se concentre em mim, não deixa nada tirar sua atenção não, por favor. Primeira coisa para a gente entender melhor essa história. Há 3 momentos muito claros que acontecem. O primeiro momento é esse momento quando o Espírito Santo envia Filipe até o eunuco. Isso a gente viu do verso 26 até o verso 29. Depois há um segundo momento nesse encontro, quando Filipe, então, vai explicar o evangelho para esse eunuco, que já está lendo. Lembram disso? O homem já está lá na carruagem, e o que ele está lendo? Isaías, o livro do profeta Isaías. Especificamente uma palavra, o capítulo 53, que a gente conhece como o 4º poema, ou 4ª canção, sobre o servo sofredor. E os irmãos já aprenderam isso aqui na igreja, que essa canção sobre o servo sofredor fala de quem? De Jesus. Então, olha que interessante. Ele vai até o homem, e quando ele chega até lá, ele não sabe que vai encontrar com o homem, mas chegando lá, ele vê uma carruagem e encontra com o eunuco lá. E quando ele chega, o que o homem está lendo? Olha a riqueza desse detalhe. Olha a sincronia das circunstâncias. É o lugar certo. O anjo fala para ele qual é o lugar. Aí o anjo determina um momento, é agora. E é exatamente agora, não apenas por causa de um horário específico, mas porque o homem está lendo sobre Jesus, embora ele ainda não conhecesse Jesus. E é a companhia certa, ou seja, Filipe, porque Filipe conhece o evangelho para que possa explicar para aquele homem. Então é um momento perfeito, é um encontro perfeito. Por isso que eu quis chamar esse sermão de um encontro promovido pelo Senhor. Porque o encontro promovido pelo Senhor é perfeito. É o tempo, é o lugar, é as pessoas. Tudo colabora para a salvação daquele homem. Tudo colabora para a salvação daquele homem. E aí o segundo momento é quando esse homem então abre o terceiro momento, aliás, é quando esse homem abre o coração e Filipe o batiza. E isso está lá do verso 36 até o 40. Então, Filipe vai ao encontro do eunuco sob orientação do Espírito do Senhor. Ele o auxilia no entendimento da palavra com o auxílio do Espírito do Senhor. E ele, então, o batiza na autoridade do nome do Senhor. Ele vai ao encontro sob orientação do Senhor, o ensina a palavra com o auxílio do Espírito do Senhor, e o batiza na autoridade do nome do Senhor. Tudo ali colaborando para a salvação daquele pecador. Então vamos a algumas observações, para a gente já pensar de maneira prática. Primeiro, Filipe se levantou e vai. Isso já me chamou muita atenção.
quando estava estudando esse texto. Por quê? Porque você vai lembrar que Filipe estava numa cidade, diz o verso 5, 6 e 7, até o 8, em que acontece um grande avivamento. Em Samaria estava acontecendo um grande avivamento. Filipe estava pregando e as pessoas, as multidões estavam ouvindo de maneira unânime. As pessoas queriam ouvir a palavra, elas estavam se rendendo à mensagem do Evangelho. E muitos sinais estavam sendo vistos pelas pessoas. Diz o verso 7 do capítulo 8 que os espíritos impuros saíam das pessoas, gritando muito, e paralíticos voltavam a andar, e aleijados foram curados. Então, sinais, prodígios, milagres estavam acontecendo em Samaria. Multidões se converteram em Samaria. Havia uma grande alegria em toda aquela cidade, diz o verso 8. Uma grande alegria. Por que Filipe vai sair de lá, meu Deus? Não faz sentido. Não faz sentido. Você consegue pensar nisso por um instante? Se está tudo dando certo, se o ministério, digamos assim, está bombando, por que Filipe vai sair, meu Deus? Fica por lá mesmo. Fica por lá. Né? Isso sou eu falando, tá, irmão? Não é um texto. Mas sou eu. É o que eu penso, a gente pensa, vem à cabeça quando a gente está estudando a palavra, por que ele vai sair? Bom, o verso 27... O início, a parte A, diz assim, ele se levantou e foi. Ele não questiona. Isso é um questionamento da cabeça deste Filipe, mas não do Filipe da história. Né? Ele só se levanta e vai. Ele só se levanta e vai. Ele deixa as multidões e vai em uma missão, da qual ele não tinha muitas informações. Ele não tinha muitas informações, mas ele tinha uma informação. Por isso ele foi. E a informação era desejo de Deus que ele fosse. Essa é a informação que ele tem. O que Deus quer lá? O que ele vai encontrar lá? O que vai acontecer? Ele não faz a menor ideia. Mas ele tem o desejo de obedecer ao Senhor. O desejo do servo do Senhor é o desejo não de ser aclamado pelas multidões em Samaria. O desejo do servo do Senhor é de ser obediente. Essa é a primeira grande lição que eu aprendo com Filipe nesse texto. O nosso desejo em ser obediente precisa ser maior do que o nosso pragmatismo. Porque o pragmatismo nos conduz a nos mover no reino por aquilo que dá certo. Então, o que a gente vai fazer agora, como igreja? O que dê certo. O que dá certo aí? Vamos atrás do que dá certo. Não é assim? Esse é o pragmatismo falando. Ou então o utilitarismo no reino de Deus hoje se vê muito. Que é o quê? Vamos ver o que a gente pode fazer para alcançar o maior número de pessoas possível. O que for, a gente faz. Qual é a nova moda do mercado evangélico? O que for ajudar a gente a alcançar muita gente, vamos embora, vamos navegar nisso aí. Não, o que deve mover os servos de Deus no reino de Deus é a obediência à palavra. O que Deus deseja de nós? Essa é a pergunta. O que Deus deseja de mim, de você? É isso que deve nos mover no reino de Deus. Então Deus havia preparado aquele momento não era uma mera circunstância do acaso, isso também é uma coisa muito maravilhosa que a gente precisa dizer aqui nesse texto. Irmãos, veja o quanto a palavra está revelando para nós um Deus soberano, um Deus que conduz as histórias, um Deus que se preocupa sim, que deseja sim salvar multidões, mas um Deus que se revela a um indivíduo pecador, que está desejoso de ouvir o Evangelho. Olha que coisa maravilhosa. Deus se preocupa com as multidões? Sim, se preocupa. Mas Deus se preocupa comigo e com você nos detalhes mais corriqueiros da nossa vida. No pequeno. Percebe? Era só uma viagem de volta para casa. Ele já tinha feito o que ele foi fazer em Jerusalém, que era adorar. Ele já tinha feito isso, então era só voltar para casa agora. Beleza, acabou. Fim da história. Não para Deus. Porque Deus se preocupa tanto conosco que Ele marcou o lugar certo, a hora certa, o momento certo e com a companhia certa para que aquele homem tivesse o encontro que mudaria a vida dele. Não o encontro com Filipe, mas o encontro com Jesus, que ele estava buscando encontrar nas páginas das Escrituras. Esse encontro mudaria para sempre sua vida. E ele encontrou. O que isso mostra para mim e para você? Que Deus se preocupa com as mínimas coisas da nossa vida, coisas que a gente acha às vezes insignificante. Você está lá no ônibus da empresa ou da condução da cidade, voltando para casa e acha aquela atitude sem importância. Quando Deus então prepara um encontro,
Quando Deus, então, prepara um momento, seja usando uma pessoa, seja usando a sua palavra, na simples leitura do texto. Você está lá voltando para casa e está lendo o texto, ou então você está voltando para casa e está ouvindo uma canção de louvor, ou então você está voltando para casa e está conversando com uma pessoa, e seja qual for o instrumento que Deus usa para revelar a sua palavra, para te orientar e te ensinar a palavra, Ele usa aquele instrumento, seja qual for, para falar com você, para mudar a sua vida para sempre. Você já pensou nisso? Deus usa para mudar a sua vida para sempre. Aquilo que aparentemente era um simples detalhe corriqueiro do dia a dia. Não, irmãos, nada é ao acaso quando a gente está falando de Deus. Deus é soberano para fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas, e Deus fez isso nesse texto. Um anjo do Senhor, diz a palavra, um anjo do Senhor. E aqui, a expressão um anjo do Senhor também nos chama a atenção para uma pergunta. Por que Deus, então, não mandou logo o anjo falar lá com o homem? Precisava ser o Filipe? Não. É porque o anjo, ele poderia até ser mandado para lá, para realizar essa missão, mas lembrem os irmãos que Deus não comissionou os anjos. Deus não comissionou os anjos. Deus comissionou os homens. Os homens pecadores que foram alcançados pela graça de Deus e que foram feitos por Ele discípulos de Jesus, a esses homens Deus confiou a mensagem do Evangelho para que possam compartilhar com outros homens, porque só homens pecadores que foram alcançados pela graça e que experimentaram essa graça podem dar testemunho do que é ser salvo. Os anjos não. A aplicação prática para a nossa vida sobre isso é muito simples. Os anjos não farão aquilo que é responsabilidade nossa. Porque Deus comissionou os homens. Deus comissionou a mim e a você. Deus não comissionou os anjos. Deus chamou eu e você para fazer a obra. E se a obra por alguma razão não está acontecendo, é porque eu e você estamos nos acovardando no caminho. Estamos sendo desobedientes ao chamado do Senhor de ir ao caminho. E de, no caminho, encontrar os perdidos que Deus deseja salvar. Deus poderia mandar um anjo? Poderia. Imagina a cena. Deus manda um anjo em Congonhas, tá certo? E o anjo sai percorrendo pelas ruas. E as pessoas vão vendo aquele anjo ali. E a gente pode acrescentar alguns elementos para que a imagem fique ainda mais forte, né? Um cavalo, como em alguns lugares por aí, não vou citar nome, mas um cavalo de fogo, numa espada de fogo, com um pergaminho de fogo. Tem que ter um negócio de fogo, que aí chama a atenção do povo. Aí o anjo lá de fogo, ele sai correndo nas ruas. Aí vai chamar a atenção de todo mundo. Você tem dúvida que as pessoas vão parar para pelo menos dar atenção para o que o anjo está falando? Aí você disse, seria muito mais fácil, pastor. Deus mandar lá um anjo, o anjo não cansa, não come, não para beber, para comer, para nada, não para dormir, ele vai trabalhar dia e noite até todo mundo de Congonhas ser salvo. Tá, ok. Mas Deus não mandou os anjos fazerem isso. Os anjos não farão aquilo que Deus comissionou a sua igreja a fazer. Nós é que fomos alcançados pela graça. Você é que é o pecador que foi alcançado pela graça e que agora, consciente dessa graça que o alcançou, pode dizer a um outro pecador, há salvação em Cristo Jesus. Há salvação em Cristo Jesus. Você é esse pecador. Eu sou esse pecador. Então Deus não enviará os anjos. Deus já nos enviou. Bom seria que a nossa resposta fosse como foi a do profeta. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. O que ele está dizendo com essas palavras? A minha vida não é minha. A minha vida é do meu Senhor. Então eu vou fazer aquilo que agrada ao Senhor. Bom, verso 28 e 29 diz assim: voltava para casa e sentado na sua carruagem,
lia o profeta Isaías, e o Espírito disse a Filipe: aproxima-te, acompanha essa carruagem. Quem era esse homem? Aqui Filipe encontra, diz o texto no verso 27, ele era um eunuco. Isso quer dizer que aquele homem tinha sido mutilado, castrado. Segundo Deuteronômios, ele não poderia entrar no templo para cultuar, mas o desejo daquele homem é tão grande por adorar a Deus, que ele viajou mais de 300 quilômetros até Jerusalém para provavelmente nem entrar pela porta. Por isso que eles eram chamados de prosélito à porta. Prosélito porque ele era um gentil que se converteu ao judaísmo. Então, ele era um prosélito. Mas à porta porque, por causa da sua mutilação, ele era impedido de entrar no templo. Mas ainda assim, aquele homem viaja mais de 300 quilômetros para ir adorar a Deus. O que será que isso está dizendo sobre esse homem, hein? O que será que essa informação está dizendo sobre o desejo desse homem de conhecer a Deus? Viajou 300 quilômetros para ir no culto. A gente, às vezes, não consegue viajar um. Se estiver chovendo, então, a gente não consegue viajar 800 metros para ver a igreja. O homem viajou 300 quilômetros para um culto que ele não ia poder entrar na porta. A gente pode entrar na porta, pode sentar no banco, pode abrir a Bíblia, pode orar, pode adorar, pode louvar, pode cantar e desperdiça as oportunidades de conhecer ao Senhor. Aquele homem estava tão desejoso que fez uma viagem extremamente perigosa. E mais, se tratando dele, um homem etíope, isso é, não da Etiópia como nós conhecemos hoje, mas do sul do Egito, da região da Núbia. Ele é administrador de Candace. Candace não é um nome próprio, Candace é um título que era conferido à rainha, como, por exemplo, Faraó. Faraó não é um nome, é um título. Então, aquele homem era um administrador da rainha, e diz o texto que ele era superintendente de todos os seus tesouros. O homem tinha um alto cargo no governo, né? Era como se fosse uma espécie de ministro da economia, né? E ele tinha ido para Jerusalém, então, em essa viagem aqui, do sul do Egito até Jerusalém, 300 quilômetros. 300 quilômetros. Ele vai para o culto, olha só, ele vai para o culto a mais de 300 quilômetros, provavelmente não pode entrar na porta, pode entrar à porta, né? Ele só pode ficar do lado de fora, mas ele participa do que está acontecendo em Jerusalém por alguns dias, volta para casa. Aí ele volta para casa fazendo o quê? O que o texto nos diz? Que ele voltou para casa fazendo o quê? Depois que acabou o culto. Lendo a palavra. O desejo desse homem é tão grande de conhecer a Deus que ele não volta para casa como a gente às vezes volta do culto. Desculpa, irmão, mas eu tenho que falar. Eu tenho que ensinar. É com amor, mas escuta aí. Vai doer um pouquinho. A gente volta para casa do culto e passa a semana inteira longe da Bíblia. O homem ainda nem chegou em casa, já está querendo ler a palavra. Como quem diz, eu quero mais, eu quero mais, eu quero entender mais, eu quero conhecer mais, eu quero saber mais, me dá mais, Deus. Fala mais comigo, eu não estou entendendo. Quem é esse aqui? O profeta está falando dele mesmo, está falando de outra pessoa. Ele não está entendendo o que ele está lendo, mas ele está se esforçando em ler. Ele não é como eu e você, que a gente pega um texto difícil da palavra, lê, desiste. Ou pior ainda, uma vez uma irmã de uma igreja que eu estava, ela me abordou no final do culto e ela disse assim para mim, a seguinte frase: pastor, o que eu tenho de Deus, eu tenho do que eu aprendo no culto. Claro que eu não falei isso para ela, mas eu vou falar para vocês o que eu pensei. Falei, meu Deus, como essa irmã é pobre. Ela é pobre. Ela é pobre das riquezas e dos tesouros contidos na palavra. Porque ela limitou a sua relação com Deus, a relação que ela tem com o culto. Sua relação com Deus precisa transcender o lugar de culto. Você precisa ir para casa agora pensando no que diz essa palavra. E durante a semana, pega a sua Bíblia e lê de novo. E se você não entender, lê de novo, de novo e de novo. E leia até que você e o texto sejam íntimos, familiares.
Talvez ao ponto de alguém começar o versículo e você completar. Aí, meu irmão, essa familiaridade com a palavra vai trazer para você o crescimento que Oséias capítulo 6, verso 3 diz. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas isso só acontece quando há em você um tipo de coração. Buscar-me-eis, disse Jeremias, e me achareis. Isso o Senhor, né? Quando me buscares de todo o coração. Nós lemos esse texto e podemos ver o coração desse homem desejoso de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E o instrumento utilizado é a palavra. Então ele se apega à palavra, se agarra àquela palavra e não desiste de entender. Mesmo que lendo ele não compreenda, ele insiste na leitura, na leitura e na leitura, até que Deus vai prover um instrutor. É Deus olhando para o meu e para o seu coração, vendo o nosso desejo de conhecê-lo, mas a gente não consegue compreender ao Senhor por causa da distância cultural com o texto, por causa da distância linguística com o texto, afinal de contas a Bíblia foi escrita originalmente em outra língua, por causa do tempo, porque o texto bíblico foi escrito em outro tempo que não o nosso. Nesse caso aqui, o eunuco estava lendo um texto de 600 anos atrás. Ele está tentando compreender aquilo. Então a nossa distância também por causa do nosso pecado, que nos impede de enxergar perfeitamente o que diz a palavra. Então, o pecado que há em nós distorce, a gente não consegue compreender, mas a despeito disso tudo, o eunuco está insistindo em conhecer o Senhor. Irmão, em nome de Jesus, eu vou ter que terminar, vou ter que continuar esse sermão no domingo que vem, por causa do nosso horário, porque eu quero respeitar os irmãos que precisam pegar a condução às 11 horas. Mas, por favor, se apegue pelo menos a isso que eu estou dizendo agora. Se apegue à palavra a fim de conhecer. Tenha o desejo que havia no coração desse eunuco, de ler a Bíblia. Não de ler sobre a Bíblia. Quem tem entendimento, entenda. Estou falando de ler a Bíblia. Aí você não vai entender mesmo. Porque não é tão simples entender o livro. Mas aí você lê de novo, lê de novo, lê de novo e continua lendo. Aí quando chega lá na frente, você entende o negócio que leu lá atrás. Aí com isso você vai fazendo o mesmo processo que fazem os mineiros. Vão cavando e descobrindo, cavando e descobrindo, cavando e descobrindo, cavando e descobrindo. Esse homem encontrou, com o auxílio de Filipe, uma pepita de ouro que o salvou. Ele encontrou no texto bíblico a revelação do Cristo que morreu pelos seus pecados. Foi isso que ele encontrou. Percebe? Ele foi cavando e descobrindo, porque todo esse livro aponta para uma pessoa. Quem? Jesus. Então, nosso exercício é tentar descobrir, à luz do que nós estamos lendo, seja Deuteronômio, seja Salmo, seja Mateus, seja Apocalipse, não importa, à luz do que nós estamos lendo, tentar perceber o Evangelho expresso nessas palavras. E ao encontrarmos, nós achamos um tesouro que vale mais do que o ouro, do que a prata. Um tesouro que muda toda a nossa vida. Um tesouro que Jesus disse numa parábola, aquele homem que o acha, vende tudo que tem para poder adquirir esse tesouro. Porque aquele tesouro é mais precioso do que tudo que ele possuía. Que tesouro é esse? O Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino. O tesouro mais precioso que alguém pode encontrar. Mas você não encontra isso se você sai daqui do culto, como aquele homem saísse do culto e o livro estivesse lá, ó, fechado. Não vai dar. Infelizmente, isso não será possível. Bom, eu não estava programando isso, mas vai ser necessário. Domingo que vem, a gente fala então sobre quando Deus provê para esse homem que está buscando a Deus. Ele foi para adorar, mas estava aproveitando o seu tempo para buscar a Deus pela palavra, e Deus então promove um instrutor, Filipe. E aí a gente vai ver a segunda etapa desse texto, quando Filipe então encontra com esse eunuco e vai explicar para esse eunuco a palavra de Deus. Quero só ler para os irmãos, rapidamente, a grande ideia que percebo nesse texto. Primeiro,
A grande ideia, o tema principal desse texto é que a obra de Deus é feita por homens de Deus. Por homens de Deus. E homens de Deus como Filipe, que são pregadores fiéis do Evangelho, obedientes ao chamado do Senhor e trabalhadores esforçados pelo progresso do Evangelho. A gente vai ver cada uma dessas etapas. Obediência, nós já vimos hoje o chamado do Senhor, né? A fidelidade ao Evangelho, nós vamos vendo no próximo domingo, e quanto ele foi um trabalhador esforçado pela causa do Evangelho. Irmãos, quero tirar como lição para você, pelo menos hoje, só para a gente repescar. Primeiro, Deus se importa e cuida até mesmo dos menores detalhes da nossa vida. Dos menores detalhes da nossa vida. Deus está trabalhando para nos levar até Cristo. Assim como fez na vida daquele eunuco, está fazendo na minha vida e na sua vida. Cada detalhe colaborando para nos levar. O encontro dos dois revela a soberania de Deus em fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, para o propósito da salvação dos perdidos. A segunda coisa é que o mais importante não é ser aclamado pelas pessoas. Por isso Filipe saiu de Samaria, mas sim sermos obedientes ao chamado. A matemática de Deus nem sempre será nossa. Deus deseja salvar as multidões, mas Ele também e principalmente deseja se manifestar ao indivíduo. Uma pessoa vale mais que o mundo inteiro para Deus. Isso fica claro nesse texto também. Deus quer salvar as multidões? Quer, mas Deus também se preocupa com um indivíduo. Então, por isso, a gente precisa ter essa capacidade, essa sensibilidade que teve Filipe, muitas vezes de deixar a multidão para atender o chamado de Deus para um indivíduo, uma pessoa. E por último, para a gente fechar por hoje, qual tem sido a sua relação com a palavra após o culto? Quando o culto acaba, assim como acabou aquele momento da viagem dele em Jerusalém para buscar, qual foi a relação dele com a palavra? Qual tem sido a sua relação com a palavra? Irmãos, como diz o livro de Oséias, capítulo 6, verso 3, volta a repetir. Prossigamos e conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E esse conhecimento de Deus se dá por meio da sua palavra. Então busque ao Senhor na sua palavra, leia a palavra, insista na palavra. Pastor, está tão difícil de entender? Leia os evangelhos e depois leia as cartas. E leia as cartas 1, 2 vezes. Volte tudo, leia o evangelho de novo. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois leia todo o Velho Testamento e busque compreender no Velho o que Deus fez no Novo, que Deus anunciou no Velho e que realizou no Novo. E busque conhecer, tenha um relacionamento de apego com a palavra, porque essa palavra é o que muda as vidas. Assim como mudou a vida daquele etíope, pode mudar a minha vida e a sua vida também. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra no nome de Jesus.